Nós vamos começar a trabalhar com grandes volumes de dados. Nem tão grandes porque a gente tem que fazer uns exemplos pequenininhos, mas potencialmente grandes. Então o arquivo em unidade de armazenamento fica em disco, obviamente, tá certo? Pode ficar num pendrive. São sistemas operacionais que oferecem essa abstração de arquivos para os programas. Os programas são organizados, arquivos. Você recupera um arquivo pelo nome dele e eles estão organizados em uma estrutura hierárquica de pastas ou de diretórios. Isso tudo é oferecido pelo sistema operacional. Existem muitos tipos de arquivos que podem ser lidos, criados ou modificados pelo Scilab. Mas nós aqui vamos trabalhar somente com arquivos que, se você abrir como bloco de notas, você consegue ler o que tem lá dentro. Isso significa que, se você tiver um número em ponto flutuante, você vai escrevê-lo como uma sequência de caracteres, de algarismos, pontos decimais, sinais, etc. Mas é um arquivo que a gente chama arquivo texto, de qualquer forma. Tá? Só esse tipo de arquivo que a gente vai trabalhar com eles. Nem sempre eles são a melhor opção, mas de qualquer forma fica aqui o conceito e vocês podem explorar aí o help do Scilab para entender os outros tipos de arquivos se vocês tiverem necessidade. O que significa? Nós vamos ler e escrever de arquivos, tá bom? Ler de um arquivo significa pegar a informação que está gravada no arquivo e trazer para valores de variáveis. Gravar um arquivo significa pegar valores de variáveis e gravar no arquivo, tá bom? Escrever no arquivo significa isso. E tem muitas e muitas opções no Scilab. Nós veremos aqui as mais... Nós vamos ver uma partezinha hoje, na aula de hoje, depois na próxima aula nós veremos outras possibilidades também, e tem muito mais no Scilab. Primeiro comando que nós vamos ver a primeira coisa que você precisa fazer na hora de trabalhar com arquivos é achar o arquivo. Isso é esse comando UI get file. Arc igual a UI get file. Abre parênteses, fecha parênteses, assim. O sistema operacional vai me abrir uma janelinha onde eu posso navegar para escolher os meus arquivos. Esse aqui, gente, essa forma que está aqui, UI get file, abre parênteses e fecha parênteses, é a mais simples de todas. E não é muito confortável para o usuário, não. Depois nós vamos ver um jeito que é mais fácil para a gente programar e mais chato para o usuário utilizar. Bom, primeira coisa é o seguinte, ele procura por arquivos Scilab, tá? Vocês reparem aqui que aqui ele só mostrou desse diretório os arquivos Scilab. Vou passar aqui para todos os arquivos, tá bom? Então aqui agora a gente já vê outros tipos de arquivos. Vou selecionar esse daqui, por exemplo, tá? O loop fatorial. Essa variável arc, gente, ela recebe um string, que é o nome completo do arquivo, tá vendo? A partir do C, tá vendo? C, user, Oswaldo, Google Drive, DCC, tudo isso até chegar no loopfatorial.sce, que a gente chama de nome local. Bom, o nome completo do arquivo é esse negócio desse tamanho aí. Você tem a rota completa da raiz até chegar no nome final, no nome local. Então, você com isso aqui, ou seja, esse arc aqui agora, se eu bater arc outra vez aqui, tá bom, gente? Ele tem esse string aqui como valor. Posse desse string, a gente pode fazer uma série de coisas. Mas deixa eu primeiro mostrar umas outras formas aqui do UI get file, que são melhores. Posso fazer o seguinte, arc igual a UI get file. Primeiro parâmetro aqui eu posso pôr um filtro, asterisco.txt. Tá bom? Depois pode ser asterisco.doc, asterisco.sce, ou o tipo de arquivo que você deseja que apareça para o usuário. Vírgula, pwd, isso aqui é um pouco misterioso, vírgula, uma frase assim, tá certo? Aqui é uma frase qualquer que eu coloquei e isso aqui gera essa janela aqui, ó. Tá vendo? O pwd quer dizer, comece, a primeira diretório que você vai mostrar é o diretório corrente. Esse primeiro parâmetro é o filtro. Repare que só apareceram aqui arquivos que terminam com txt. Tá? Fica muito mais fácil. Se você está trabalhando com arquivo .txt, você facilita a escolha do usuário. Você ainda localiza aonde que ele está. O diretório corrente é esse que fica mais para cima aqui. No caso aqui é esse material do aluno. Ele poderia ser assim, ó, tá bom? Material, deixa eu subir mais aqui para mostrar mais claro. Aqui, ó, eu tenho DCC 001 GD de Google Drive, que eu compartilho isso com os outros professores, tá bom? Aqui eu tenho 2012-2, tá certo? Aqui eu tenho o módulo 4, aqui tem material do aluno. Se eu clicar aqui duas vezes, por enquanto, o meu diretório corrente é esse daqui, tá? Se eu clicar duas vezes nesse aqui, ó, ele vira o diretório corrente. Vendo? Se eu bater aqui, ó,
pwd, vai aparecer esse aqui, tá vendo? 2012-2, módulo 4, material do aluno, tá? Se eu subir isso daqui, bom, por exemplo, for para aqui, tá? 2012-2, tá? Se eu bater aqui pwd, esse aqui que é o diretório corrente. Tá bom? Então é assim que você controla qual que é o diretório corrente do Scilab, e isso torna a vida do usuário mais confortável. Tá bom? Você está com o diretório corrente correto. Então, é isso aqui, tá? Então o iGetFile é essencialmente isso daqui, certo? É um comando que é para você encontrar, gente, você não está encontrando o arquivo, você está encontrando um nome de arquivo. Depois que você encontra o nome de arquivo, tá certo? Você pode abrir esse arquivo. Abrir significa que você vai utilizar esse arquivo. Aqui tem as coisas do diretório corrente, que já mostrei aqui. Então, vamos ver. Uma primeira forma de ler um arquivo é ler todas as linhas dele como um vetor de strings. Tá? Isso é feito através desse comando mgetl aqui. Esse arc aqui é uma variável que já deve conter um nome de arquivo. Bom, vou dar um exemplo aqui para você. Esse arquivo aqui, ó, josé.txt, eu uso esse editor aqui para arquivos texto, tá? O pspad. Tá? Então ele contém aquele famoso poema do Drummond. Você vê agora o José. Tá? Então está aqui um arquivo com texto. Se eu fizer assim agora, olha aqui, deixa eu passar para a console do Scilab, vou fazer assim, arq poema igual a uiGetFile asterisco.txt pwd vírgula. Bom, só que aqui agora, gente, eu vou mudar o arquivo corrente, que senão esse pwd vai ser tiro no pé, tá? Eu vou para o diretório onde nós estamos trabalhando mesmo, tá? Material de aluno, aqui já é esse aqui, tá bom? Então agora, aqui, ó, tá vendo? Já apareceu esse daqui e eu já vou escolher o josé.txt. Tá bom? Vocês viram como que facilita a vida do usuário, tá? Ele já sai no diretório correto e já simplifica a escolha dele. Então eu vou abrir, então essa variável arq poema, ela contém esse string aqui. Então agora eu vou fazer o seguinte, poema igual a mgetl de arq poema. Se eu bater aqui poema, tá bom? Eu vou ter, então vou ver que poema é um vetor coluna de strings, onde cada elemento corresponde a uma linha do arquivo que ele leu. Ou seja, a variável estava no arquivo, os dados, a informação estava no arquivo, ela se transformou em valores de uma variável. Isso é ler um arquivo. É uma das formas de ler um arquivo.